Olá, arquitetos de Mato Grosso do Sul. Iniciamos hoje o CAL Convida, o podcast do CAL. Pretendemos, para o ano de 2025, realizar esse podcast mensalmente, né, onde nós vamos trazer profissionais, né, da área de arquitetura e engenharia que estão em evidência ou que têm a contribuição na nossa área. Iniciamos hoje, né, com o nosso primeiro CAL Convida, convidando Maria do Carmo Avezzano Lopes, engenheira civil, né, diretora-presidente da AGEAB, foi gerente em Brasília, no Ministério das Cidades, e é diretora da ABC, Associação Brasileira de Coaps. Teve sua formação na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu vou perguntar agora para nossa convidada, Maria do Carmo, que ela faça uma apresentação dela e mais extensa, e contando já a história dela aqui em Campo Grande. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando, né, desse podcast no CAL Convida. Então, obrigado pelo convite. João, eu nasci no interior de São Paulo, nasci numa cidade chamada Casa Branca, mas eu vim para Campo Grande em 1970. E eu tinha 9 anos de idade quando nós chegamos aqui. E daí cresci aqui, me formei, estudei no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, depois estudei no Dom Bosco, depois fui para a Universidade Federal. E então cresci aqui e hoje me sinto mato-grossense do Sul, né? O estado e Campo Grande mora no nosso coração. Então, quando eu me formei na Universidade Federal e logo na sequência eu comecei a trabalhar na área de fundações. Trabalhei na base engenharia, eu era especialista na área de fundação. Depois eu fui para a parte de obras, eu trabalhei na Santa Clara e eu era engenheira residente de obras. Então, eu tive esse período, logo que eu me formei, já comecei a trabalhar. Depois, eu mudei para São Paulo e eu fiquei 10 anos em São Paulo. Trabalhei um pouco só lá na área de engenharia e fui para atividades comerciais. E em 2000, eu voltei para a engenharia porque, na época, o governador Zeca me convidou para trabalhar no estado e trabalhar na área de desenvolvimento urbano. Né? Nessa época a CDHU ainda existia, mas ela já estava na fase de extinção e eu então fiquei trabalhando no governo no desenvolvimento urbano. E foi aí que eu comecei a trabalhar na área de habitação e eu confesso que eu acho que quem trabalha com habitação não sai nunca mais. Né? Eu acho que a habitação, ela tem duas coisas, né? Ela tem a parte da engenharia, a parte da arquitetura, ela tem uma parte técnica e ela tem um componente muito forte, que é você ter a oportunidade da realização, da materialização, porque você projeta e você tem a oportunidade de ver aquela casa pronta, de ver o atendimento de uma família. Então, eu acho que isso mexe muito com os dois lados. E eu confesso que depois que eu entrei nessa área de habitação, eu não saí mais. Então, eu fiquei no governo do estado de 2000 até 2007, trabalhando na área de habitação. Trabalhei em 2003, eu ajudei o Amarildo Cruz, na época, que foi o primeiro presidente a estruturar a AGEAB. E no final de 2007, eu fui convidada para ir para o Ministério das Cidades. E esse convite veio porque nessa época de 2002 até 2006, 2007, eu era coordenadora de um programa chamado Habitar Brasil Beach, que foi, eu acho que a maior escola que o Brasil teve nos programas de urbanização de assentamentos precários. Porque ele trabalhava aquela inclusão. Na verdade, a gente tinha que entender qual era a demanda, né? O que aquelas famílias queriam. E quando era preciso remover, você só podia remover se a área que as pessoas estavam não era uma área passível de consolidação, mas
você removia, mas você tinha trabalho social, você tinha recurso para fazer creche, para fazer escola, para fazer um trabalho de uma atividade, um CRAS. Você fazia uma estrutura completa para aquelas famílias, trabalho de geração de renda, e fazia um acompanhamento pós-ocupação, no mínimo por 2 anos, e depois fazer... Então, assim, foi uma grande escola, para mim foi uma oportunidade. Então, a partir deste trabalho é que eu fui convidada para ir para o governo federal, e lá eu assumi a gerência do programa de urbanização de assentamentos precários. E foi, assim, um período de aprendizado único, de muito desafio, muito trabalho, porque trabalhava o Brasil todo, e foi justamente quando começou o PAC. Então, nós tínhamos recurso disponível, projetos maravilhosos pelo Brasil todo. Então, mais uma vez, foi uma oportunidade, uma experiência assim, maravilhosa de você conhecer todas as deficiências, as diferenças de um Brasil tão grande, as particularidades de cada estado, de cada situação. E depois, em 2012, eu fui convidada, em 2011, eu fui chamada para assumir a diretoria de produção habitacional. Então, eu deixei a parte de urbanização e fui para a produção habitacional. E, na verdade, tem uma diferença muito grande, né? Porque na urbanização, você lida muito com as pessoas. Quando a gente foi especificamente para a área de produção, você tinha, claro, aspectos muito técnicos da importância, da localização, de projetos, mas ele era um pouco diferente, porque você entregava uma casa para uma família depois que ela estava pronta, né? Mas foram experiências que me ajudaram muito a ter o conhecimento que eu tenho hoje. E então eu devo isso a todo esse processo, a todas as pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar no governo federal, no estado. E aí depois, em 2014, o governador Reinaldo foi ao Ministério e me convidou para assumir a pasta de habitação. Então eu vim para cá em 2015, como presidente da GEAB e secretária de habitação, que naquela época tinha uma secretaria. Mas o governador, posteriormente, em 2017, resolveu fazer uma reforma para enxugar um pouco a máquina administrativa. E então a Secretaria de Habitação ela foi extinta e continuou a GEAB. E a GEAB passou a se vincular com a Secretaria de Infraestrutura, que eu acho absolutamente lógico e correto, porque não tem como se falar em habitação sem falar em infraestrutura, saneamento. E hoje a Secretaria a CEILOG, que virou depois Secretaria de Infraestrutura e Logística, ela tem, né, vinculada a ela a Sanesul, a AGESUL, que trata de infraestrutura, e a GEAB. Então, hoje a GEAB, que eu sou presidente, está vinculada à CEILOG, e dessa maneira, então, eu estou, né, acabou o governo do governador Reinaldo e o Rido me convidou para continuar. Então, eu estou na GEAB desde 2015 até agora, né? E tive a oportunidade, assim, de começar de habitação no estado desde 2000. Então, assim, a gente tem um pouco a história do que aconteceu desde a extinção da CDHU, né? Eu estava trabalhando no governo quando a CDHU foi extinta, a venda da carteira para a Caixa, e hoje nós estamos aqui trabalhando a regularização fundiária e a titulação daqueles imóveis ainda da carteira da CDHU. Então, é impressionante como é um ciclo. Quando você está um tempo, você fica bastante tempo na mesma área, você tem essa oportunidade, né? Sim, bom, eu achei excelente o relato. Eu já te conheço há bastante tempo, mas a gente consegue perceber pedaços, né? E aí, quando você faz essa descrição, né, desde lá do começo, a gente vê o quanto de conteúdo, né,
você carrega, você tem, e que nos orgulha como sul-mato-grossense, né? Ter uma pessoa com a competência e com currículo, né? Em diversas áreas, mas principalmente voltada à habitação. E como é que são as coisas da memória, né? Eu também iniciei minha vida profissional na antiga Coab, no primeiro governo do Wilson Barbosa Martins, que inclusive o Celso Costa era presidente e ele me chamou. Então, essa questão, essa coisa da habitação, como é que fica na gente? Eu tenho memórias, né, daquelas épocas né, eu fiquei 4 anos e poucos lá, mas tenho essa raiz também da habitação. Bom, eu vou passar agora para a Kelly, que é a nossa conselheira do CAL, né, coordenação da CEPUA, que vai dar uma introdução no assunto que a gente vai tratar mais profundamente aqui. Kelly. Maria, primeiramente eu quero agradecer a presença, né? Eu tenho participado sempre de algumas atividades que você sempre está presente, né? E em Brasília eu estive lá, as meninas mandaram um beijo, queria saber se eu trabalhava com você ou não, porque falavam assim, nossa, mas ela é muito excelente, ela tem então onde ela está, porque ela batalhou e é a melhor que a gente tem, as meninas de Brasília falando. Eu também vim participando dessa questão habitacional já faz um tempo, né? E desde a época de estudante eu participava dessas coisas da FENEA, de movimentos estudantis, que tratava dessa questão da assistência técnica, né? Já começava um assunto já no meio estudantil, ele já circulava. E nós tínhamos também a questão dos assentamentos sem terras, que alguns estudantes de arquitetura, às vezes, vinham dessa parte rural e outros queriam se inserir para saber como é que funcionava, como é que acontecia essa questão da regularização de terras, né? Mas, enfim, nós sabemos que essa questão habitacional, ela não desvincula da questão urbanística, das identidades locais, da ocupação territorial, de programas de financiamento. E daí a gente vem vindo de uma época do Brasil que já há muito tempo vem lutando com essa questão habitacional. Então, nós não é um assunto de agora, mas ele é atual, continua sendo atual nos dias de hoje. Né? Nós tivemos lá no século XIX, né, com as iniciativas privadas de promoção de habitação. Aí, logo em seguida, na década de 30, nós viemos com as vilas operárias. No século XX, com a industrialização, né? A produção acelerada da habitação e muitas vezes em parceria com o Estado, município, entidades de classe. Nós tivemos momentos com cooperativas também, né? Na construção de habitação. Em 46 já veio as primeiras habitações, já no governo começa a regular essa questão de habitação de interesse social. Aí logo em seguida a gente já vem com o BNH, com os grandes conjuntos habitacionais, né? Aí vem o Minha Casa Minha Vida, a Casa Amarela. E aí em 95 o Brasil já começa a se ligar na questão dos déficits habitacionais, na inadequação dos domicílios, usados por organismos internacionais também, até para a gente comparar. E o governo, ele vem caracterizando esse cenário habitacional, ele vem procurando essas melhorias. E dentro disso, os arquitetos urbanistas, eles têm o interesse de popularizar a assistência técnica, né? Nós queremos chegar na população de baixa renda e falar assim, nós estamos aqui, sabemos que vocês têm o direito à assistência técnica e como é que nós vamos chegar? Os arquitetos, nós temos essa dificuldade dentro dos próprios colegas, assim, né? Não é todo mundo que trabalha com esse perfil no mercado. E daí, logo em seguida, em 2008, o Clóvis Engel Fritz, né, que foi vereador no Rio Grande do Sul, já trabalhou com habitação de interesse social e depois veio o Zezel também, que é nosso deputado, e lançou essa lei federal, né, de habitação de interesse social. Então, dentro dessa contextualização de habitação de interesse social, nós viemos com algumas perguntas junto à habitação e ATIS, né? Com outro olhar, sabemos que você é engenheira, trabalha na área e ver se nos ajuda também a construir esse ATIS no Mato Grosso do Sul. Presidente?
Bom, a gente enumerou algumas perguntas, né, mas vamos também partir do macro e depois a gente vem aprofundando. Então, a gente te pergunta quais são os programas habitacionais disponíveis atualmente no Estado. Olha, nós temos o programa Lote Urbanizado, que foi um programa que foi criado no governo, né? E o Lote Urbanizado, ele é uma parceria do município, do Estado e do cidadão, aonde nós aproveitamos a capacidade empreendedora das famílias. Por quê, João? Se você analisar quantas pessoas fazem uma casa de maneira inadequada, fazem uma casa num terreno, numa ocupação, então nós pensamos assim, bom, o governo, ele não tem, quando eu digo governo, não importa, assim, o governo público, pode ser municipal, federal ou estadual, ele não vai conseguir nunca bancar 90% para muitas pessoas de uma casa. Então, vamos aproveitar aquelas pessoas que têm algum potencial, né, que querem construir, que podem gastar um pouco por mês para construir a sua própria casa, e vamos então fazer essa parceria. Então, esse programa Lote Urbanizado, o município ele entra com terreno, o Estado licita a base da casa, que é um problema técnico, assim, de você fazer uma casa com uma fundação inadequada. Sim. A parte de esgoto enterrada, então ela tem a solução adequada ou ligada na rede, ou fossa e sumidouro feita da forma adequada, então ela tem toda a parte hidráulica enterrada, e a primeira fiada de alvenaria, e ele recebe assistência técnica, tem um engenheiro ou arquiteto responsável técnico pela obra. O município tem que disponibilizar um mestre de obra para ficar acompanhando as famílias. E aí é uma autoconstrução. Ou ele constrói, ou se ele quiser convidar os vizinhos, não importa. Mas ele constrói, o material é por conta dele. E quando chega na estrutura de cobertura, o Estado financia. Por que o Estado resolveu financiar a estrutura de cobertura? Porque eu sempre penso assim, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que olhar a realidade. Como é que as pessoas fazem? Então, quando nós fomos lançar o Lote Urbanizado, a gente andou muito por esses bairros que são loteamento social e que as pessoas constroem as próprias casas. O que a gente viu? Grande maioria, Teleternite. Teleternite é muito calor para o nosso estado. E a gente chegou à conclusão, por que as pessoas punham Teleternite? Porque é mais barato, é mais simples, a mão de obra é mais barato. Então, nós conversamos e falei, eles têm que seguir o nosso projeto. Eles podem depois ampliar, mas até acabar eles têm que seguir o nosso projeto. Então, eu falei, nós vamos financiar a estrutura de cobertura se ele quiser. Se ele não quiser, ele é uma opção. Okay. Ele tem 2 anos de carência, porque ele tem 24 meses para terminar a casa, e depois ele tem 5 anos para pagar. Então, esse programa, ele é um programa que aproveita o potencial das famílias, porque o brasileiro faz muito autoconstrução, essa é uma realidade. Oportuniza aquelas pessoas que têm renda informal, que também é um problema hoje no sistema financeiro, porque a renda informal não financia, mas ele pode gastar um pouco por mês. Então, ele dessa forma, ele entra no programa e ele consegue. Então, esse programa Lote Urbanizado, ele é um programa de sucesso. Nós estamos em 59 municípios dos 79 do estado. Bastante. Né? Bastante. Então, e tem uma performance muito boa. E 50% de tudo aquilo que a gente fez de base já virou casa. Né? Então, você tem um número de quantas unidades de lote urbanizado já? Lote urbanizado, a gente já fez que já estão em execução, fora o que a gente está em licitação, entre 5.500 e 6.000 unidades. Mais ou menos para o estado. É um número muito razoável. Número razoável, sim. Porque então, é uma modalidade. É uma modalidade. Então, nós temos o lote urbanizado, depois nós temos um programa que é uma parceria também com o cidadão, que é um financiamento, mas é uma modalidade de financiamento que a gente faz parceria com as entidades da sociedade civil sem fins lucrativos.
o município entra com o terreno, faz uma seleção de uma entidade organizadora, que é uma entidade sem fins lucrativos, ela organiza a demanda e ela, então, desenvolve o projeto em parceria com uma empresa do setor de construção civil e as famílias financiam a casa. Só que, por que ela sai mais barata? Primeiro, a empresa tem BDI, não tem lucro de incorporação imobiliária. O terreno é doado, então ele não entra na composição de custo, ele entra até no valor de avaliação, mas não entra no custo. E o Estado ainda dá um subsídio para ajudar na entrada. Então, esse programa também é um programa de sucesso, que a gente tem feito muito, e com isso, nós estamos conseguindo entrar em municípios de 4 mil habitantes, 8 mil habitantes, 10 mil habitantes. E o governo, inclusive o governo federal, quando o Ministério, lá na Secretaria Nacional de Habitação, viu, eles pediram muito que a gente apresentasse esse programa em alguns seminários para estimular, porque quando você vai nas pequenas cidades, você não vê você não vê apoio à produção. Não existe. Porque as empresas, elas vão só para cidades grandes, onde você tem uma grande volume, demanda. Então, você, na cidade pequena, não tem. Com isso, a gente conseguiu entrar nas pequenas cidades e fazer esses empreendimentos financiados. Então, a gente passou a trabalhar. Quem quer lote urbanizado, lote urbanizado. Quem quer essa operação de financiamento, financiamento. E esse aí, eu tenho ouvido, né, que a questão importante, né, que eu acho que foi uma sacação do governo, que é ajudar na entrada. Porque às vezes a pessoa tem um dinheiro por mês, mas a entrada que impede. Então eu acho que quando você viabiliza... E aí, então, a gente evoluiu mais e veio com o bônus moradia, porque esta modalidade a gente fazia sempre em parceria com o setor público, aonde o setor público tinha que doar o terreno. Só que são programas mais demorados para você fazer desde o começo, desde a aprovação do projeto, a seleção da entidade organizadora. Ele tem um tempo de maturação maior. E aí, o que a gente pensou? Vamos aproveitar o potencial da construção civil. Então, as empresas, foi aí que nós lançamos o bônus moradia, que nós damos o subsídio na entrada, e tem sido um programa, assim, muito bacana, e eu tenho visto, assim, depoimentos, assim, maravilhosos de pessoas que ganham 1.600, 1.800, 2.000, porque a pessoa escolhe a casa onde ela quer. Então, o setor da construção civil, ele tem a responsabilidade, ele perde o tempo dele, ele vai lá, procura o terreno, faz uma equação entre a localização e preço, porque se for mal localizado, ninguém vai comprar. Se for muito caro, também não vão comprar. Então, ele tem que atender esse quebra-cabeça para caber, para ser um programa viável no mercado, de preço, localização. Então, foi o bônus moradia que dá esse subsídio. E a gente tem tido, assim, um alcance enorme, né? O bônus moradia, desde que ele foi lançado, porque ele foi lançado em junho do ano passado, nós já autorizamos 2.700 subsídios, né? Uma parte disso já foi paga, outra parte está em andamento. E nesse ano nós lançamos o bônus moradia emendas, que foi a primeira vez que a bancada colocou, os nossos deputados e senadores colocaram uma emenda de bancada na habitação. Porque se você pensar bem, assim, do ponto de vista, assim, de atender o maior número de famílias, a habitação, ela é muito cara. Por exemplo, hoje vamos falar assim, em linhas gerais, você vai fazer uma unidade habitacional, só a casa, em torno de 120, 130 mil. Então, quando o deputado pega a emenda, ele gasta 120 mil para atender uma família só, o dinheiro dele não é potencializado. No bônus moradia, não. Porque com essa entrada, que varia hoje, está em 32 mil para a faixa de menor renda, né? E 12 mil para maior renda, então que varia conforme a renda,
Hoje, ele tem, vamos dizer, o bônus médio, né, o subsídio médio por família está em torno de 25 mil, 23 mil reais. Então, com esse dinheiro, potencializou. Então, nós trazemos geração de emprego para o nosso estado e a gente dá aquela ajuda que aquela pessoa precisa. Porque a pessoa está disposta, ela quer comprar a sua casa, ela pode pagar uma prestação, em vez dela pagar aluguel, ela vai pagar a prestação. Mas o que ela não tem? Ela não tem o dinheiro da entrada. Então, esse empurrãozinho, o Estado está viabilizando atender essa família. E outra coisa que a gente vê também, que tem um reflexo, que é o seguinte: hoje, quando a gente vai para os programas de menor renda do governo federal, que são para atender aquelas famílias mais vulneráveis, a faixa 1 é R$ 2.850. Então, cada vez que eu atendo uma família da faixa 1 que tem potencial de pagar a sua prestação, eu libero uma casa para aquelas pessoas que são mais vulneráveis, né? Então, essa emenda de bancada, assim, a gente tem que agradecer muito a nossa bancada, porque foi a primeira vez que colocou. Eles colocaram uma emenda em 2023, que é a que nós estamos usando agora, colocou uma outra que nós estamos aguardando receber o recurso e, né, se Deus quiser, vamos pedir de novo para a bancada esse ano apresentar uma outra emenda para vir o ano que vem. Eu acho que isso é importante, a gente ter essa constância, né? Principalmente que foi um dinheiro que está sendo bem aplicado, está tendo retorno. Então, seria interessante a gente manter, que a bancada entenda que é importante esse dinheiro e até aumentar, né? Porque a gente consegue atingir... Aí nós temos um outro projeto que a gente faz muito, que chama-se substituição de moradia precária, que a gente faz em parceria com os municípios via convênio. O município solicita o recurso e a gente atende a família, assim, onde ela já mora, porque muitas vezes você tem muito isso nas pequenas cidades. Você tem moradias precárias espalhadas pela cidade. Então, o município, ele identifica, né? Só que o terreno tem que ser legalizado. Se não está legalizado, ele tem que primeiro fazer a legalização para depois a gente fazer a casa. Então, essa parceria via convênio, onde o Estado dá uma parte do recurso, atualmente o Estado tem dado 60%, os municípios 40%. Então, estamos fazendo essa substituição de moradia precária. Temos também parceria com os municípios para a produção de moradia precária. Produção de moradia para atender a demanda, sempre voltado à menor renda, né? E os programas de regularização fundiária, que também são muito importantes, que eu até comentei no começo, que a gente está hoje regularizando casas da antiga CDHU, né, entregando a titulação, famílias que estão há 40 anos e até hoje não têm o título de propriedade da sua casa, e também a regularização de maneira geral, né? Então, hoje, os programas, fora os programas do governo federal, aí você tem os programas do Minha Casa Minha Vida, que é o FAR, que é com o Fundo de Arrendamento Residencial, você tem com o Fundo de Desenvolvimento Social, você tem o Programa Nacional de Habitação Rural, e agora também veio o FINIS, um programa para os municípios também, atender os municípios abaixo de 50 mil habitantes. E nesses programas do governo federal, o governo do estado, ele está aportando a contrapartida financeira necessária e apoiando também na parte da questão de rede de água, rede de esgoto. A Sanesul tem sido uma grande parceira da GEAB sempre. E a GESUL também fazendo infraestrutura, né? Eu estou sempre lá na GESUL, conversando com o Mauro, conversando com o secretário. Olha, eu preciso aqui de fazer uma infraestrutura. E a infraestrutura, a pavimentação e drenagem, ela é cara, né? Então, a gente procura sempre potencializar o dinheiro da habitação, fazendo aí parceria aí com a GESUL nas questões de infraestrutura. Nós sabemos que tem o Minha Casa Minha Vida, né? E muita gente não tem entendimento das faixas, né? Eu gostaria que você falasse assim, das faixas de renda que existem no Minha Casa Minha Vida, quais a GEAB atende, né? E qual é de mercado ou não.
A faixa do valor, em média, mais ou menos, do aporte, você falou que ele pode variar para as pessoas, né? Da faixa 1 e faixa 1,5. Acredito que seja esses. A pessoa que vai lá na AGEAB, o que ela precisa levar? O que ela precisa ter de documentação? Qual o enquadramento dela? E como que ela pode saber se ela pode mudar de faixa ou não? E como que é feito esse cálculo do aporte? Tá, bom. As faixas do governo federal, faixa 1 é quem ganha de 0 até 2.850. O faixa 2, ele vai de 2.850,01 até 4.700. E a faixa 3, ela vai de 4.700,01 até R$8.500. E o que acontece? Mas o Estado, na nossa política habitacional, nós entendemos que habitação de interesse social é para quem ganha até 5 salários mínimos. Por isso que os nossos programas, a gente atende até R$7.050. Então, quando você vai para o bônus moradia, nós temos 2 programas. Aliás, 2 subsídios diferentes. Nós temos o subsídio que é para Campo Grande e Dourados, que ele vai 32 mil para quem ganha até 2.850. Aí a partir de 2050 até 4.700 é 22 mil. E depois de 4.700 a 7.050 é 12. Quando você vai para essas mesmas faixas para as outras cidades que têm uma população menor, aí você tem 22 na primeira faixa, 17 na segunda e 8 na terceira faixa, né? Então, nós fizemos essa diferenciação porque também o valor do imóvel nas faixas menores é menor também. E esse valor, ele é sorteado. A pessoa se inscreve, não é certeza que ela vai conseguir, é isso ou não? Não, é assim, no caso do bônus moradia, tanto emendas quanto o outro, o critério de priorização é por ordem de chegada, porque ele é um programa de mercado, então você não consegue fazer um processo de cadastramento para fazer a seleção depois, porque ele é contínuo. Então, a família, ela tem que se cadastrar no site, dizer que ela está lá interessada no bônus moradia, e depois disso, ela procura o imóvel que interessa para ela, porque tem em vários lugares da cidade. Aí a própria empresa entra no sistema e pede o subsídio. Se ela passou na análise de risco de crédito, porque não adianta solicitar o subsídio antes dela passar na análise de risco. Passou, aí o que acontece? Nós analisamos se ela se enquadra no programa. Quais são os requisitos? Ela não possuir casa, então a gente vê se ela já teve algum financiamento. Se ela teve, ela está fora. Se ela recebeu qualquer subsídio anterior, ela não pode receber um segundo. Então, nós verificamos a renda dela. Se ela está enquadrada, nós aprovamos o subsídio. Aí, ela vai efetivamente para aquisição e, posteriormente, então, ela recebe o subsídio. Essa tramitação leva, em média, quanto tempo mais ou menos? Depende muito da velocidade da família. O que nós fizemos? A partir do momento que eu aprovo, ela tem 120 dias para efetivar o recebimento do subsídio, entre ela assinar o contrato com a Caixa, levar o contrato para registrar e trazer para a gente o contrato registrado para receber o subsídio. Porque aonde que está essa demora? Essa demora está principalmente porque às vezes a pessoa vai lá, passou, ela precisa, além do subsídio, dar uma entrada ainda, e ela demora um pouco, porque às vezes ela vai ver aonde que ela vai arrumar, às vezes, sei lá, vende um carro ou pega de alguém. Então, essa demora, mas, assim, a demora maior é da família conseguir em torno de 60 dias, mais ou menos. Então, por exemplo, vamos supor que num prazo de 60 dias, uma família, se ela for ágil, de repente ela pode sair com a chave já na mão. Com certeza, até menos, né? Porque a partir da hora que ela aprovou o crédito, se ela já estiver apta, é o prazo dela conseguir o financiamento, que é de 15 a 30 dias. E o produto está disponível, né? E o produto está disponível, exatamente. Muito bacana. E eu acho que uma coisa que é bacana colocar aqui,
Hoje, você tem outros estados que estão fazendo um programa semelhante, que é dar o subsídio para aquela família que vai pegar uma unidade financiada, que é para ajudar na entrada. Mas tem uma coisa que só Mato Grosso do Sul faz. Só Mato Grosso do Sul trabalha no carta de crédito individual. Então, assim, as pequenas empresas que constroem, ela constrói com recurso próprio e depois de pronto ela vai buscar o financiamento. Qual que é a vantagem das pequenas empresas? A gente tem hoje unidades pulverizadas em todos os lugares da cidade. Então, isso é bom para quem vai comprar, a pessoa escolhe melhor. Olha, eu quero morar no Nova Lima porque aqui está perto da minha mãe, eu quero morar no Los Angeles porque está aqui... Logisticamente falando é melhor, né? Porque eu trabalho aqui perto. Então, assim, ela tem vários lugares, né? E o custo de produção da pequena empresa, ele é menor. E outra coisa, ele acaba não tendo que pagar as contrapartidas de um empreendimento maior. Então, o limite de enquadramento desses imóveis é menor. Porque esta é a lógica. A gente está respeitando a lógica de mercado. Então, isso facilita, né, a aquisição dessas famílias, aquecer o mercado das pequenas e médias empresas. E não existe outro no Brasil que faça esse subsídio no carta de crédito individual, a não ser no nosso estado, Mato Grosso do Sul. E então, assim, só para falar, agora, se a pessoa quer se cadastrar, ela pode, hoje, nós temos um sistema para Campo Grande, online. No interior do estado, depende da prefeitura. Tem prefeitura que abriu online, tem prefeitura que só presencial. Mas em Campo Grande, a família pode entrar no site da GEAB e se cadastrar. Quando ela se cadastra, as informações é ela que coloca. Se ela tem filhos, se é mulher chefe de família, que são critérios de priorização. Se tem alguma doença crônica incapacitante, se tem alguma deficiência, enfim. São dados todos. Se ela tem interesse em financiamento, se ela tem interesse no lote urbanizado, ela que preenche. Então, ela não precisa colocar nenhum documento. Se ela for a um posto fácil, e aí o atendimento é presencial, aí como é o atendente que faz o cadastramento, aí tudo que ela for de informação ela tem que levar. Aí ela tem que levar o documento dela, com o documento do cônjuge. Se tiver filhos menores, tem que levar a certidão de nascimento do filho. Se tiver algum problema de doença crônica incapacitante, ela tem que levar o atestado médico, enfim. Aí ela tem que levar toda a documentação necessária para preencher os requisitos, né? Bom, vamos falar agora um pouco mais sobre a TIS, né? Que é Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. É um programa que é antigo, ele é de 2008, né? Como a Kelly já falou, o Clóvis Singeflick da Silva, do Rio Grande do Sul, né? Considerado o pai da TIS, porque ele já trabalhava com assistência técnica, mas a concretização mesmo é pelo deputado Zezéu Ribeiro, né? Bom, eu queria perguntar se existe algum programa habitacional que integre assistência técnica de habitação de interesse social, ATIS, no estado. Eu acho que o lote urbanizado, ele é um programa que integra junto com ele o ATIS. Por quê? Porque todas as famílias que vão construir, o município tem que oferecer um engenheiro responsável técnico, ou seja, da sua equipe ou uma empresa contratada, né? Nós temos municípios que optou não tinha profissionais disponíveis, contratou empresa. Mas todos eles têm que ter um engenheiro responsável técnico fornecido pelo município ou contratado. Então, eu acho que a gente hoje integra o ATIS na autoconstrução no programa Lote Urbanizado. E nos programas também, né? Porque acaba vindo recurso para assistência técnica. Ah, sim, verdade. Mas não é pessoal individual, né? Eu acho que um programa também que integra o ATIS, hoje, por exemplo, o Programa Nacional de Habitação Rural, ele é feito através de entidades organizadoras, né, que são habilitadas no Ministério das Cidades,
e todos eles têm o pagamento do profissional que vai fazer o acompanhamento dessa obra para aquela família, né? Que ela é feita através de autogestão, enfim, é a entidade organizadora que escolhe o processo, mas vem recurso do governo federal, mas as contrapartidas para viabilizar a contratação são todas do governo do estado. Por exemplo, nós fomos selecionados esse ano em 1.600 unidades do governo federal, estamos nessa fase de contratação. E nós aprovamos, através do nosso conselho gestor do Fundo Estadual de Habitação, né, do CONGEFIS, nós aprovamos 33 milhões de contrapartida financeira só para os programas de habitação rural, que também a Copla tem essa questão do ATIS. Dentro do ATIS, assim, dentro de uma implementação... não sei a forma, mas você acha importante essa implementação, ela seja multidisciplinar ou não? Olha, eu vejo assim, depende um pouco assim, quando você fala multidisciplinar, você está falando de ter assistente social, engenheiros, eu acho que depende, assim, depende bastante da forma de atuação. Então, eu vou falar assim, o lote urbanizado. Por que o lote urbanizado está sendo um programa de sucesso? Ele tem engenheiros e arquitetos que fazem a parte social, mas eu sempre brinco com as assistentes sociais da nossa equipe. Eu digo, gente, vocês são a alma do lote urbanizado. Por quê? Porque todas as famílias, todo mês, os engenheiros e arquitetos mandam uma planilha que mostra a evolução da obra. Se a obra não está evoluindo, a nossa equipe social vai ao município e conversa com a equipe social do município. Olha, o que aconteceu? Por que essa pessoa não está caminhando? Aí quem chama para o diálogo não é o engenheiro, é a assistente social. E conversa com a família. Olha, o que aconteceu? Aí às vezes a família tem um problema, olha, fiquei desempregado, teve um problema de doença, incentiva também, né? Poxa, a sua casa já está no 8º, é importante esse incentivo. Então, nesse tipo de programa, eu acho que é assim, que é muito importante essa disciplina, né, junto com a engenharia, porque realmente se não tivesse o trabalho social, assim, a gente percebe que é completamente diferente a evolução. Tanto é que na época da pandemia, nós paramos de viajar um tempo, né? E a gente percebeu, assim, o quanto as obras pararam de evoluir. Tanto que quando nós retomamos, assim, a gente... Foco, falei, gente, vamos viajar, vamos visitar os municípios, vamos conversar com as famílias. Então, no lote urbanizado, a gente tem muito essa associação aí de profissionais, né? Assim, nós temos uma modelagem que a gente vai procurando no Brasil e a gente está procurando o nosso espaço aqui no OMS. Nós temos um modelo que foi bem destacado nacionalmente, que é o modelo da CODAB, né, do Paranhos, né, que ele distribuiu em algumas regiões de Brasília escritórios da CODAB para atender a população de baixa renda. Você acha que essa modelagem pode atender a gente? Ou você acha que o Mato Grosso do Sul é diferente, a gente tem que pensar em uma outra forma de atendimento da população? Olha, no caso, eu acho que o trabalho que a CODAB fez, eu confesso que de todos os que eu conheci que fizeram ATIS no Brasil, eu acho que foi um dos mais bem-sucedidos, porque realmente, assim, eles fazem um trabalho muito personalizado, né, de visitar cada família. Mas quando você vai para esse tipo de programa, uma coisa é o município fazer, né? Outra coisa é o Estado. Um programa dessa natureza, sem o município, você não faz. Não funciona. Não funciona. Porque tem que ter a gestão local, né? Então, eu acho que, no caso, um programa com aquele grau de personalidade, assim, de atendimento individual, você tem que fazer um trabalho muito forte com o município.
O Estado agora, nós fomos selecionados num programa de financiamento do PAC que chama Periferia Viva. E nós vamos trabalhar no Novo Samambaia melhoria habitacional. Então, mas aí o que acontece? A sede da GEAB aqui, então nós podemos fazer esse trabalho aqui em Campo Grande, mas para a gente fazer um trabalho deste tamanho no Estado, sem uma parceria muito forte do município, é impossível, Kelly, não tem como, né? E aqui nós estamos começando a fazer esse levantamento. Ele é muito trabalhoso, porque casa por casa para você levantar, quantificar, orçar, e tanto é que a gente está aí começando buscando um diálogo com o qual, né, para a gente evoluir numa parceria, para a gente ter essa ajuda do CAL nesse programa de ATIS. Mas eu penso muito, aí eu como profissional, que a melhoria habitacional, ela é fundamental. Porque você imagina assim, aquela família que fez a sua casa, ela tem um grande valor. Ela localizou um terreno, ela investiu, ela se esforçou e muitas vezes aquela casa, ela não está numa boa condição de habitabilidade. Então, por exemplo, hoje mesmo, no Novo Samambaia, a gente tem entrado, já fizemos muitas visitas e a gente chega, por exemplo, numa casa que o banheiro não é revestido, ele está na alvenaria. Aí você tem uma falta de salubridade porque fica mofo, a água às vezes não tem piso, assim, às vezes a janela não é adequada, a fiação não está adequada. Então, realmente, a gente lá, no caso, né, nós pretendemos gastar em torno de 35 mil por unidade na melhoria habitacional. E com isso a gente vai tornar uma casa que hoje não tem uma boa condição de habitabilidade numa condição de habitabilidade adequada, com 35 mil. Ao passo que se eu for fazer uma casa, quanto que eu vou gastar? Né? E, né, assim, tem casa lá que não tem piso, tá na terra. Agora você imagina uma criança morando numa casa que não tem piso e ela é alérgica. Né? Independente, como é que você faz isso? Inclusive o CAL entende esse programa de ATIS como um programa de saúde pública. É verdade. Né? A gente tem algumas experiências no Rio Grande do Sul, que eles têm um programa Nenhuma Casa Sem Banheiro, né? E é onde eles buscam essa conexão com o SUS. Né? A equipe de profissionais, onde o SUS também faz essa presença. Então tem essa busca dessa ligação com a questão de saúde pública também. Nesse caso lá do Novo Samambaia, nós queremos fazer uma medição inicial e depois de tudo pronto, como a gente tem que fazer uma pesquisa pós-ocupação, uma das coisas que a gente quer ver é o grau, a redução do grau de atendimento, porque todo Novo Samambaia, ele é atendido num único posto lá de saúde da família. E então nós queremos fazer essa medição. Sim. Inclusive eu conversei com a secretária adjunta de saúde do estado e falei para ela, olha, o Rio Grande do Sul tem um trabalho de saúde com relação a ATIS maravilhoso e eu gostaria de fazer esse trabalho para a gente ver se a gente começa a medir efetivamente, olha, eu investi tanto aqui, o que eu consegui melhorar e reduzir o gasto na saúde. Nós temos uma conselheira do Paraná, conselheira federal. A tese de doutorado dela é justamente junto com o pessoal da saúde. Então, o questionário do doutorado dela, ela acompanhava os agentes e visitava as famílias de certas regiões. Eu não tenho notícias, né, do resultado ainda da pesquisa dela, porque ela está desenvolvendo, mas eu acho que é por aí para a gente conseguir atender e contribuir, né? O principal, contribuir com a sociedade. Olha, João, quando eu trabalhava no governo federal, eu tive a oportunidade no PAC Urbanização de acompanhar a urbanização da Rocinha. A Rocinha era o lugar de maior índice de tuberculose do Brasil. E por quê? Porque, na verdade, lá, lógico, a gente não fez todas as casas, mas
essas unidades, elas foram removidas, porque você tinha corredores de 30 centímetros de distância de uma janela para outra. Então, não tinha ventilação. Então, essas unidades, elas foram demolidas e as famílias foram remanejadas para um outro local. E aí, você, então, tirou aqui, você abriu a ventilação. E realmente, assim, foi impressionante a redução, o resultado, né? Então, assim, eu acho que a melhoria habitacional, ela é um projeto muito desafiador. Sim. Porque você tem órgãos de controle, que tá certo, tem que ter o controle. Então, essa complexidade é que é difícil, porque você imagina o seguinte, você vai ter que ir fazer um projeto personalizado, aí você tem que licitar, aí para comprar... Então, assim, hoje nós estamos começando a dialogar com empresa de tecnologia para a possibilidade de desenvolver algum programa, um aplicativo que a gente conseguisse, com esse aplicativo, chegar na própria casa, já fotografava, digitava, assim, nós estamos dialogando. E eu acho que para que a gente possa avançar num programa de melhoria habitacional, tendo um custo razoável de operação, porque você também não pode ter um custo de operação absurdo, só com o uso da tecnologia. E eu espero que a gente consiga evoluir, né? Campo Grande, a gente ainda está fazendo da maneira bem tradicional, mas eu espero que a gente consiga ter sucesso nessas ferramentas, né? Inclusive, a gente estava conversando um tempo atrás, e você dizendo da dificuldade até da periferias, né, de contratar empresas, porque as empresas estão acostumadas assim, bom, vou fazer 100 unidades, mas são 100 unidades iguais, né? Quando você tem que fazer 100 unidades, mas cada uma é diferente da outra, né? A complexidade até no orçamento, na execução, toma outro perfil. Toma outro perfil, né? A melhoria, você vai estar trabalhando com um morador ainda dentro da casa, muitas vezes. Então, realmente, ele tem essa desafio, situação. né? É um desafio. Mas eu acho que o resultado é muito positivo. Muito. Por quê? Primeiro, ele escolheu aquele local. Ele tem uma vizinhança que já tem uma interação, né? Então, você não está... ele não está indo para um outro local, que às vezes ele mesmo escolheu, mas ele já vive ali. A questão dele é só, às vezes, questão de insalubridade, falta de um recurso para terminar. E uma coisa também importante, né, que a gente não falou, mas que é a questão da legalização fundiária, que é diferente ele morar numa ocupação onde o lote não é dele, e ele se sente ameaçado, que a qualquer momento ele pode ser retirado, a partir do momento que você faz essa legalização, que ele tem a posse, aí ele tem mais facilidade de investir, porque ele sabe que cada tijolo que ele colocar ali vai ficar ali, né? Eu acho que essa questão da regularização fundiária, para essa população também é importante. Muito, João. Eu acho que a regularização fundiária, a lei que permitiu essa REURB, facilitou os processos, a 13465, para mim ela foi um dos maiores marcos de inclusão social e desenvolvimento urbano. Porque tem muitos estudos que mostram o quanto os territórios onde houve a regularização se desenvolveram. Porque aí você pode montar um comércio, porque você tem um endereço formal, você pode pegar um financiamento para melhorar a sua casa, você, quando vende, você tem segurança, você investe. Então, assim, ele movimenta a economia, ele traz segurança. Eu acho que o programa de regularização fundiária, ele é um programa, assim, maravilhoso de inclusão social, de redução de desigualdade. Sim. Eu estou vendo ali, nós já estamos com alguma coisa acima de 1 hora. Então, acho que Kelly... assim, algumas coisas a gente já foi indo, algumas coisas até já foram respondidas. Mas nós temos, assim, na sua experiência, na sua bagagem profissional, o que você acha que está faltando dentro da lei de ATIS para que nós conseguíssemos garantir essa aplicabilidade? Isso é uma, né? Aí tem outra que ela já vem no mesmo raciocínio. Quais são os principais desafios para essa implementação?
E o que você sugeriria? Olha, eu acho que assim, primeiro, né? Até hoje o governo federal ele estabeleceu a lei, ele criou a lei, aprovou a lei, mas ele não teve recursos mesmo para ATIS, né? Vamos dizer, as iniciativas locais, elas foram poucas e tímidas porque elas são locais. Mas eu acho que o maior desafio é a capacidade dos municípios, porque você tem que ter uma equipe técnica no município. Sem o município, eu vou dizer, o Estado ele pode ser um fomentador, mas sem o município você não vai nunca produzir ATIS, né? E também eu acho que é o desenvolvimento de ferramentas que deem segurança. Eu acho que a maior dificuldade do ATIS, no caso principalmente da melhoria, é o cuidado que você tem que ter com os órgãos de controle para você estar seguro e conseguir comprovar que aquilo que você mediu é o que você executou, é o que você licitou. Então, eu acho que está faltando a ferramenta da tecnologia para que você consiga identificar o que precisa, registrar o antes, registrar o depois, mas de uma maneira simples, numa única ferramenta. Então, eu acho que a gente precisa evoluir nessa questão do aplicativo. Eu acho que é importante o diálogo, inclusive, com os órgãos de controle, para que eles consigam entender o que é isso, né? O avanço que tem isso e a dificuldade que tem. Então, eu me lembro que esses dias eu peguei o nosso procurador e nós queríamos já pensar nesse programa de melhoria, de como é que a gente fazia. Aí eu, então, peguei e levei ele numa região que foi regularizada, né? A EMA fez o trabalho de regularização, então hoje já está regularizada, mas as famílias ainda, as casas são bastante precárias, né? E aí eu fui mostrando para ele, falava, doutor, o senhor sabe que essa casa aqui, ela não compõe o déficit habitacional? Ué, mas como não? Eu falei, não compõe, porque ela é rústica, mas ela não compõe, ela não é improvisada. Então, assim, às vezes são algumas coisas que é importante mostrar, né, para o advogado que está lá, aonde ele está alcançando. Então, esses dias eu fui também no município de Itaquiraí, nós tivemos uma parceria com a substituição de moradia precária, e eu tirei a foto da situação que aquelas famílias estavam vivendo, aí eu cheguei e mostrei para a nossa procuradora, eu falei, doutora, olha o que este convênio está proporcionando. Assim, eu acho que o advogado, ele está lá, ele está vendo a legalidade de uma forma mais fria, mas ele tem que conseguir entender quando a gente consegue ultrapassar as dificuldades, porque o serviço público ele tem muitas amarras. Quando você, na legalidade, consegue ultrapassar todas essas amarras e produzir e entregar para a sociedade, eu acho que esse que é o papel do agente público. Eu acho que o agente público que não consegue fazer entregas efetivas, não está correto. Porque eu acho que esse é o nosso papel, assim. Nosso papel eu penso assim, eu acho que eu tenho uma oportunidade na GEAB de produzir resultados na política pública. E se eu não conseguir alcançar isso, não faz sentido, né? Então, eu acho que a maior dificuldade é esse um pouco ultrapassar o medo, a questão técnica e ter uma ferramenta que facilite esse trabalho. Hoje, a habitação de interesse social, Campo Grande ou Mato Grosso do Sul, para que haja essa evolução de políticas públicas, o que você acha que está faltando? Ou você acha que nem a Hermínia Maricato vai falar assim, de leis já temos todas possíveis, precisamos de efetivação, né? Como você enxerga isso e se está faltando ou não? Bom, eu acho que assim, a evolução das políticas públicas, elas são constantes, né? Eu acho que nós aqui no nosso estado, nós temos um conselho, né, do nosso fundo de habitação estadual, um conselho muito ativo. O nosso Conselho Estadual de Habitação também é bastante ativo. Então,
Todas as políticas nós discutimos com os conselheiros. Hoje, a gente não gasta um tostão no Estado sem passar pelo Fundo Estadual de Habitação, que, aliás, foi uma determinação do governador. Ele falou, olha, tudo que o Tesouro do Estado colocar, nós vamos passar pelo fundo. Então, hoje, os conselheiros aprovam todas as políticas. E a gente tem uma parceria muito grande. E eu diria para você que este ano foi o ano que o governo do Estado mais investiu em habitação, né? E para o ano que vem, na LOA, já está colocado para a votação 200 milhões de recurso do Estado para a habitação. Então, eu acho que a gente precisa de recursos para você ousar mais, para você desenvolver novos projetos, né? Tudo que você desenvolve tem a ver também com o quanto de dinheiro você tem para gastar. Sim. E eu acho que nós temos evoluído nos investimentos do Tesouro do Estado para habitação. Então, eu acho que isso vai permitir com que a gente, para 2005, possa criar novos programas e atender mais, fazer chegar mais política pública de habitação para as famílias. Perfeito. Bom, eu acho que foi excelente, né? E realmente eu acho que a gente conseguiu atingir o objetivo, que é um bate-papo sobre esse assunto, né? Fica mais leve e aí a gente consegue até aprofundar em situações, mas de uma forma que as pessoas que estão nos vendo, que vão nos ver, entendam, né? Como primeiro, eu acho que excelente, né? E passo as palavras para as considerações finais da Maria do Carmo. Eu só posso agradecer a oportunidade desse bate-papo com pessoas que eu admiro tanto e que têm uma história também aqui. Mas para finalizar, João, eu queria contar uma experiência que nós tivemos aqui no Estado, muito antes de se falar em lei de ATIS. Isso foi em 2002, 2003. Nós criamos um programa no Estado que se chamava Tijolo por Tijolo. E esse programa, nós fazíamos a casa, quando a gente foi desenhar, nós queríamos assim, nós não tínhamos terreno naquela época, e falamos assim, bom, como a gente não tem terreno? Sem terreno nós não vamos fazer nada. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver quem tem terreno e vamos ver se as pessoas que têm terreno querem fazer uma casa. E aí nós pensamos, nós temos dinheiro para pagar a mão de obra da execução da casa, e para isso fizemos uma parceria com o sindicato dos trabalhadores da construção civil. E naquela época a Caixa tinha um programa chamava-se Cesta de Materiais de Construção, onde ela financiava o material de construção. Só que como é que a gente ia fazer? Falei, bom, mas como que nós vamos? Para fazer um monte de casa pulverizada, nós não temos carro, nós não temos equipe. E aí eu fiquei pensando, falei, bom, mas por que a gente não pensa numa engenharia social? Naquela época não existia o CAL, nós procuramos o CREA e nós fizemos uma parceria com o CREA. E fizemos assim, bom, o que é razoável? Cada profissional que aderiu e que entrou no programa pegava 20 unidades habitacionais e a gente dividiu territorialmente as mais próximas e as casas ficavam prontas em torno de 6 meses, porque eram casas aí de 42 metros, como tinha o pagamento da mão de obra e o material, então era uma casa que se fazia rapidamente. E o que nós fizemos? Nós pegamos o valor do salário mínimo profissional, multiplicamos por 20 unidades e aí dividimos por 6 meses, porque aí a gente tinha quanto a gente pagava por unidade para garantir que aquele profissional, durante 6 meses, ele tinha o salário mínimo do CREA. Nós fizemos muitas casas em Campo Grande, principalmente. Isso foi para algumas cidades do interior do estado também. E foi muito bacana e essa modelagem, ela ficou entre as 12 melhores práticas do Brasil. A Caixa, naquela época, ele tinha um programa que chamava-se Melhores Práticas, e este programa, Tijolo por Tijolo, ficou entre as 12 melhores práticas a nível Brasil. Isso para nós foi uma satisfação,
Pena que hoje a Caixa ela não tem mais esse programa de cesta de materiais, mas eu acho que nós fizemos um ATIS lá atrás, em 2002, 2003, quando ainda não tínhamos nenhuma lei. E realmente o alcance foi muito bacana e produzimos aonde a pessoa já tinha o terreno, ela tinha o seu potencial, ela escolheu, ou ela já morava lá, ou ela tinha aquele terreno e queria construir e não tinha essa condição, não tinha assistência técnica, né, precisava de subsídio. Então, é um programa que eu tenho, assim, muito orgulho de ter participado dele. Uhum. Bom, excelente, principalmente essa apresentação desse programa que aconteceu lá atrás. Então, eu acho que assim, experiência não falta, né? Eu acho que a gente tem um leque de opções, né? E a gente tem que aí sim, e a gente fala muito, principalmente no interior, a maioria dos prefeitos, você fala, eles não têm ideia. Então, a gente está numa fase de divulgação, né? De chegar a essas prefeituras mais do interior, né? Para levar essa prática. E aí sim, como você mesmo colocou, tem que ser feito pela prefeitura. Pode ter o apoio, né, do governo do estado, pode ter apoio do CAL, mas, na verdade, quem tem a maior facilidade para executar ATIS vão ser as prefeituras, né? E é nisso que o CAL principalmente, tem esse direcionamento de buscar as prefeituras para que eles criem leis de ATIS do município, né? E que possa a gente dar continuidade. Bom, agradeço de novo, então, né? Maria do Carmo, a Kelly, nossa coordenadora da CEPUA. Eu acho que como o primeiro CAL Convida foi excelente, né? E espero vocês num próximo, né? CAL Convida, que também vão ser pessoas da magnitude da Maria do Carmo. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Okay.